Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo acabou de perder de maneira vergonhosa e inexplicável pro Remo. Novamente, né, um resultado assim, não é só pelo resultado, é pelo desempenho do time. Eu não sou oportunista, você sabe, não tem rodeio aqui comigo, eu não sou oportunista. São Paulo não precisaria ter perdido pro Remo, poderia ter sido 0-0. É uma partida horrorosa, é inaceitável. É inacreditável e inaceitável. Poderia ter sido 0-0, o jogo não precisaria ter sido a derrota. A derrota só mostra o quão ruim é esse elenco, o quão ruim é essa gestão. Então não precisaria ter sido 1-0 pro Remo. Só o 0-0 já teria sido vergonhoso. Então não é por conta de mais um vexame, de mais uma vergonha, de mais uma derrota vergonhosa. Não é. Poderia ter sido 0-0 e já seria uma vergonha pelo desempenho do time, pela folha salarial, pelo nível de contratação, pelo nível de gabarito que alguns jogadores ali dizem ter ou deixar nas entrelinhas, como eles são experientes ou preparados para essa gestão de crise. Então é inaceitável. É inaceitável. Inaceitável tudo que está acontecendo no São Paulo. Agora esse Rui Costa, por que esse cara não tá demitido? Hein, Harry Macis? Harry Macis, por que esse cara não tá demitido? Olha o que virou o departamento de futebol do São Paulo. Por que esse Rui Costa ainda está no time? São Paulo tá querendo... Eu nem fui, sabe? Eu vou trazer isso aqui, mas tem zagueiro aí. Nós estamos escutando informações e notícias de mais zagueiros. De zagueiros. Isso é algum tipo de piada? Isso é algum tipo de palhaçada com a nossa cara? Então por que esse Rui Costa não tá demitido há muito tempo do São Paulo? Olha o quão o São Paulo gasta com contratação. Olha o time que o São Paulo montou. E o cara vem e fala que tá tudo bem, que o trabalho dele tá certo. E esse cara, ele não é demitido. O que tá acontecendo com o São Paulo? O que é isso? O que mais precisa pra esse Rui Costa ser mandado embora? Porque ninguém trouxe o Roger Machado, né? Na época, e eu tenho certeza que se o Roger Machado de forma inexplicável tivesse dado certo, eu não vou poder provar isso aqui, mas eu tenho quase que certeza que o Rui Costa viria e bateria no peito. Olha, eu que contratei. Mas como deu errado, ninguém contratou, né? Na hora dele assumir ali o que aparentemente ele fez, não dá pra saber porque a informação não chega, ninguém tem essa informação, né? Mas o que vinha era que a contratação era com grande prestígio do Rui Costa, digamos assim, do Roger Machado. Quando deu tudo errado, na hora dele chegar e falar a culpa é minha, ele fala que a decisão não foi só dele, que é uma coisa discutida. Então ele meio que tira o corpo ali. Foi pelo menos a impressão que eu tive. Ele tira o corpo em relação a não segurar o BO sozinho da contratação do Roger Machado. Mas independente disso, cadê a análise do profissional? Cadê a questão esse cara, infelizmente, Rui Costa, seu trabalho não tá dando certo aqui, nós vamos ter que te dispensar e trazer um outro diretor de futebol. Não é muito simples isso? Isso não é muito óbvio de se pensar? Então por que esse cara ainda tá no São Paulo depois de tudo? Depois do que o São Paulo gasta, depois das inúmeras contratações que ele fez e a maioria ter dado errado, a falta de resultado unido a discursos, pra mim, completamente inflamados e descabidos. Então o que esse cara ainda faz no São Paulo? Tem que ser demitido agora. Ele precisa ser demitido. E aqui, eu nem conheço a pessoa. Eu assim, prefiro nem conhecer. Ainda bem que eu não conheço, não quero nunca conhecer. Mas assim, eu só estou fazendo uma análise aqui de torcedor, uma análise do profissional. Como um profissional do futebol, de um trabalho horroroso, horrível. Esse Arthur, ainda bem que nós temos esse cara. Ainda bem que a gente tem esse Arthur no time que acabou de chegar. Cadê a contratação do Rui Costa e do setor de scout que sabe-se lá Deus o que faz no São Paulo? Porque esse Arthur, ainda bem que chegou, porque esse cara é o único que corre. Já tá caindo o desempenho, porque no São Paulo é assim, né? O cara começa muito bem e depois vai caindo o desempenho. Mas ele corre hoje. Hoje ele acho que é muito bom ter o Arthur no time, porque ele pelo menos corre. Esse Arthur foi uma indicação do Roger Machado. Se o Roger Machado não vem por esse curto período, o Rui Costa não ia trazer o Arthur, nem o scout ia olhar o Arthur. Então, o que mais precisa pra trocar esse departamento inteiro de futebol do São Paulo? Hein, Harry Macis?
que mais que precisa ser feito? O que mais de tragédia, de vergonha precisa acontecer para mudar esse setor de futebol do São Paulo? E esse Rafinha, manda embora também. Manda embora por todo o respeito e admiração que eu tenho pelo Rafinha. Naquela do Roger Machado, que o Rui Costa chegou aí, né, antes deles irem lá trazer o Dorival, o Rafinha ficou quieto numa coletiva. E, de novo, nada contra o Rafinha. Eu tenho muito respeito e muito carinho pelo Rafinha. Como torcedor do São Paulo, eu tenho carinho pelo Rafinha de verdade. Só que eu não tenho esperança nenhuma no trabalho do Rafinha na posição que ele está. Eu acho que o Rafinha ele pode ser um cara muito bacana de vestiário, ele conhece futebol, mas para essa função... E assim, foi comentar a Copa, né? Por mais que nem seja culpa nenhuma do Rafinha, isso já deveria estar combinado, nada contra isso aqui. Nós não podemos com isso. Nós não podemos que, nesse momento tão sofrível, né? Tão horroroso, tão delicado que o São Paulo vive, nós não podemos ter um cara em um cargo estratégico comentando a Copa. O São Paulo precisaria, nessas férias, nessa Copa, trabalhar mais do que todo mundo internamente, os jogadores e internamente, pra arrumar a casa. Não tá arrumando, não tá bom, não tá legal. Então, assim, por mais carinho que eu tenha pelo Rafinha, pra mim não serve pra ter um cargo tão sério, tão importante no São Paulo, pra ser um... O que ele é? Eu nem sei mais qual que é o cargo do Rui Costa, qual é o cargo do Rafinha. O Rui Costa, antes, com o Belmonte, com o Casares, era um gerente de contratação, um gerente de negócios, um lobista, né? Um cara ali que conseguiria trazer jogadores, ele tinha lobby, acordo com empresários, né? Tinha um bom papo com empresários pra facilitar grandes jogadores a vir pro São Paulo. É isso, não é? Hoje, o que é o Rui Costa? O que ele faz? Porque ele responde por... Aparentemente, ele responde por todo o futebol do São Paulo. E o Rafinha, o que o Rafinha é? Ele é muito importante? Ele não é muito importante? O que é de verdade? Então, assim, pelo que o São Paulo está enfrentando e vivendo e toda essa situação, pra mim demitiria os dois agora. Traga outros profissionais. Tenta trazer um Marcos Braz, sei lá. Mas esses caras não dá mais. Pra mim, tá? Sua opinião. Queria que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês. O Dorival, ele é um mau treinador? Ele é ruim, o Dorival Júnior? Eu não acho. Eu acho ele excelente. E já falei aqui inúmeras vezes o porquê, né? Ganhar aquela Copa do Brasil em 2023 com a mesmíssima gestão, né? Mudaram os nomes, né? Mas pra mim é o mesmíssimo formato de gestão. Incompetente, incapaz, ruim, fraco, que erra o tempo inteiro. Então, para mim, o Dorival Júnior ele é excelente porque ele trouxe aquela Copa do Brasil em 2023 e trouxe também pro Corinthians, que é, para mim, uma mesma gestão horrorosa, igual a do São Paulo. Então, o Dorival Júnior, para mim, ele é um treinador muito bom. Muito bom mesmo. Só uma das poucas esperanças que nós temos hoje em dia, de verdade mesmo. De verdade. Então, esse jogo contra o Remo, e outros jogos também, alguns jogos dessa Sul-Americana, né, dessa primeira fase da Sul-Americana contra Milionários, Boston River, O'Higgins, isso escancara o elenco do São Paulo que precisa de uma reformulação. Precisa. Até mesmo o Dorival vai encontrar dificuldade para jogar com esses caras. André Silva, Caleri, Tapia, Ferreirinha, Enzo Dias, Wendel, Cédric Soares, Tolói, Dória. Dória já foi. Acho que o Cédric estão negociando também. Pablo Maia, que eu sempre gostei. Meu Deus do céu. São Paulo tem Rafael, goleiro. Rafael, goleiro que eu sempre elogiei, muitos criticaram aqui. Rafael, goleiro, que tá horroroso. Esse gol do Remo não foi um frangaço, um peru, mas assim, eu acho que poderia ter pego. Fora os outros frangos que ele tá tomando. Um goleiro que eu sempre elogiei, que eu sempre gostei, aqui agora tá tomando frango. Então assim, o Dorival pra mim é um excelente treinador, só que agora nós estamos com
com um problema gigantesco no time do São Paulo montado pelo Rui Costa. Né, Rui Costa? E que você não tem cobrança. Parece que não importa o quanto ele gaste em contratação, quem ele traga ou não, seja de técnico ou de jogador, ele terá o cargo dele ali assegurado. Não importa se ele perca tudo, se o São Paulo só aumente a dívida, o cargo dele ali tá... Então por que tá esperando pra mandar esse cara embora? É que eu voltei no Rui Costa, né? Que eu não consigo não voltar no Rui Costa. Só que o elenco do São Paulo não dá. Não dá. E aqui pode ser uma questão de momento. Podemos ter bons jogadores que estão mal. Sempre falei isso aqui, nunca achei o elenco do São Paulo tão ruim como eu estou vendo hoje. Só que pra mim tem uma questão de contexto que chegou no limite. O elenco do São Paulo, pra mim, chegou no limite. Nós precisamos de uma repaginada. Nós precisamos de uma demissão em massa, de uma grande reformulação nesse elenco. Porque o Dorival, nós sabemos que ele é um bom técnico. Que ele é um cara pra organizar, que ele é um cara pra ganhar título mediante todo o cenário negativo que vivia e vive o São Paulo de 2023, que é a mesma coisa pra cá. E que vive o Corinthians, administrativamente falando. O Dorival foi e ganhou com esses dois times. Então o Dorival, eu sei que ele é um bom treinador. Só que precisa de uma reformulação. Não é que o São Paulo precisa de um 9 no lugar do Calleri, que tá horroroso. Horroroso. Não é que o São Paulo precisa de um 9. O São Paulo precisa de 9 jogadores. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Então, assim, o Calleri, pra mim, que eu sempre gostei muito, sempre fui muito fã do Calleri, não pode renovar nesse momento. Porque parece que vai vir ganhando fortuna, queria e dando as cartas, né? Quero que me apresentem um projeto de futebol pra ver se eu vou realmente ficar aqui. O que esse cara tá jogando? Porque assim, não dá pra comparar o Calleri com o Tapia e nem com o André Silva, óbvio que não. Por toda a história do Calleri, por tudo que viveu, parece o que o Calleri tá jogando. Até o Lucas eu acho que devia mandar embora. Pra mim, um ídolo, um craque. Até o Lucas eu acho que precisaria mandar embora. O Luciano, ele é o melhor do ataque hoje, né? Ele é o que se salva no ataque, mas eu tô de saco cheio do Luciano. Mas eu sei que muitos vão falar, é porque eu acho que é pouco. Pelo que ele ganha, por ser 10, por ser o dono do time, eu acho que o desempenho, o rendimento do Luciano é pouco, por toda a moral que ele tem. Mas é óbvio, quem vier falar aqui, mas o Luciano ele é o melhor. Ele é o melhor do ataque hoje, é disparado. Né, perto do Calleri, perto do Tapia, do André Silva, pelo amor de Deus. Ainda bem que às vezes tem o Luciano pra empurrar uma bola, mas eu acho pouco a nível São Paulo. Eu acho que nós não podemos nos conformar com isso. Não é possível. Não é possível. Então eu vejo uma situação, e por mais que dê pra criticar o Luciano e elogiar também o Luciano, mas aqui não é o Luciano, né, a parada, a questão. É que eu acho que o São Paulo precisa de uma repaginada gigantesca. Gigantesca. Esse jogo contra o Remo ficou escancarado isso. E mudança na tática, né, Dorival? Que eu sou fã. De novo, André Silva de meia? Porque o André Silva ele jogou bem na primeira vez que ele entrou no lugar do Luciano. Aí contra o Remo, não dá. Aquilo que ele fez, aquilo ali foi... deu sorte. Não foi porque ele é bom. Então, assim, não dá. Algumas coisas não dão mais. Não dão mais. Esse André Silva de meio, isso é uma palhaçada, na verdade, né, Dorival? Então, assim, o Dorival agora vai ter tempo pra trabalhar com o time, vai ter tempo pra conhecer os jogadores do São Paulo. Acho que vai ter quase... Acho que, não sei se 100%, mas quase 100% dos jogadores voltando nessa parada da Copa. E aí nós vamos ter mais tempo. Mas, assim... Dorival precisa mudar a tática e tem que acontecer uma reformulação. Tem que acontecer. Talvez o Bobadilha vá embora. Esse eu gosto, esse eu acho muito bom jogador. Mas talvez o Bobadilha vá embora. Marcos Antônio, por menor que seja a chance, tem chance de ser negociado. Esse é um dos melhores do time. Se perder Bobadilha e Marcos Antônio, vai ficar difícil. Vai ficar difícil ali montar o meio de campo. Por mais que jogue muito o Danielzinho, vai ficar difícil. Vamos torcer pra não perder, né? O Bobadilha e o Marcos Antônio. Agora, já saiu Dória, que tinha que ir embora mesmo. Independente do que aconteceu, tinha que ir embora. Tem esse Cedric que estão falando que já liberaram ele pra procurar clube e já demorou, né? Isso. Esse Enzo Dias precisa ir embora. Não é só pela entregada ridícula contra o Remo. É um cara muito abaixo, tecnicamente. Tapia, André Silva, Ferreirinha, Calleri. Tapia, André Silva e Ferreirinha não preciso nem falar, né? E o Calleri, por mais que me doa falar isso,
São Paulo precisa de um centroavante. O Caleri não tá aguentando andar. Caleri, ele tromba ali, os zagueiros derrubam ele. Ele está horroroso. Então, assim, o custo-benefício do Caleri hoje não se justifica de jeito nenhum. Não se justifica. Eu acho, tá? Que o Caleri fica no São Paulo, não queria. Pra mim não se justifica, mas pra mim ele, com certeza, ele vai renovar tanto o Caleri quanto o Lucas. Já falei isso aqui várias vezes e falei pro Juba. Ele falou, não é possível. Eu falei, vão renovar os dois. Até aqueles contratos à la São Paulo, né? Até 2029, até 2030, vão dar mais 3, 4 anos pra esses caras. Salários de... Eu vou chutar aqui aproximadamente 1,5 milhão, ou pra cima. E não se justifica hoje. Caleri, pra mim, já poderia ir embora. O Lucas, me dói muito falar isso, porque eu acho um craque, mas não está entregando. E não é nem por causa dele, é por uma questão física também. Então, pelo momento que vive o São Paulo precisava de mais jogadores do perfil do Arthur. Que pra mim, o Arthur, ele não é um craque igual o Lucas, mas pelo menos ele tá saudável, pelo menos ele está em atividade. Olha o Lucas Ramon. O Lucas Ramon é uma baita contratação. Porque é um cara saudável, um cara forte, um cara que chega jogando. O Arthur, ele é como se fosse um Lucas Ramon da ponta, do ataque. Pra mim, o São Paulo precisava trazer mais atacantes igual o Arthur. Caras ali de 28, 29, 30 anos, que estão em atividade, que estão jogando e que são mais baratos que Lucas e Caleri. Não, o Arthur não é craque igual o Lucas, nunca foi craque igual o Lucas, nunca teve uma carreira igual o Lucas, não. Mas é um cara que chega jogando, que chega dando volume, que chega melhorando o ataque da noite pro dia. São Paulo está numa situação muito emergente. Nós precisamos desse imediatismo. Nós precisamos de jogador que chega já pra jogar. E aí, você vai jogar? Vai jogar agora. Como chegou o Danielzinho, como chegou o Lucas Ramon, como chegou o Arthur. Precisa de cara pra jogar agora. Pra melhorar o nível técnico do time agora. E dar mais intensidade, mais velocidade, mais força, mais volume de jogo. Então o São Paulo conseguiria sim, consegue sim fazer uma grande reformulação e baratear. Não renovar com esses caras mais velhos que pra mim já deu o que tinha que dar no São Paulo e que custam muito caro. Luciano custa uma fortuna, acho que os mais caros, né? Luciano, Caleri e Lucas, acho que são os mais caros. Dá quase, sei lá, vou chutar acho que quase 4 milhões por mês só pra esses 3 caras. Então o São Paulo tem sim de onde tirar e tem sim de onde fazer melhor. Precisa acontecer mudança gigante e esse Rui Costa já fez hora extra no São Paulo Futebol Clube. Tô certo ou tô errado, galera? Vamos deixando nos comentários aí. Valeu e até a próxima.